Londres, 19 de maio de 1536. O céu amanheceu coberto por nuvens pesadas sobre a Torre de Londres. O ar carregava uma tensão palpável, como se a cidade inteira segurasse a respiração. No pátio interno da fortaleza, um cadafalso de madeira clara fora erguido durante a madrugada. Mas não era um cadafalso comum. Não possuía a altura tradicional, nem os detalhes grotescos de execuções públicas. Era mais baixo, mais limpo, mais silencioso. Um palco de despedida preparado não para um criminoso qualquer, mas para uma rainha. Naquele dia, pela primeira vez na história da Inglaterra, uma mulher coroada enfrentaria a execução. Anne Boleyn, a segunda esposa de Henrique VIII, a mulher por quem o rei rompeu com Roma, dividiu a cristandade e desafiou o Papa, passaria por sua última provação naquela manhã. Dentro dos muros da torre, a uma câmara pequena e fria, onde estava aprisionada há 17 dias, Anne acordava. Era cedo. O vento batia contra as janelas de pedra. Aos 35 anos, ainda mantinha a graça e a elegância que haviam cativado o homem mais poderoso da Inglaterra. Sabia o que a aguardava. Não havia mais súplicas, nem apelações. Somente o tempo, que naquela manhã parecia correr mais rápido que nunca. Ela se levantou com calma. As poucas damas de companhia que restaram ao seu lado, aquelas que não a abandonaram mesmo diante do escândalo e do medo, a ajudaram a sustir. Anne havia escolhido suas roupas com cuidado. Um manto de veludo cinza escuro, forrado com pele nas bordas, e por baixo, um corpete de cetim cor de carmim. Não era apenas elegância, era estratégia. A cor vermelha escura esconderia o sangue que em breve seria derramado. Nada seria deixado ao acaso. Anne queria morrer com dignidade, controle e simbolismo. Mesmo decapitada, sua imagem permaneceria intacta. Do lado de fora, a multidão começava a se aglomerar. Nobres, soldados, curiosos, espiões, religiosos. Todos cochichavam, especulavam, julgavam. Muitos diziam que ela era culpada de adultério, incesto, conspiração contra o rei. Outros sussurravam que as acusações eram falsas, fabricadas às pressas para justificar a decisão de Henrique de se livrar da mulher que não lhe deu um filho homem. Ninguém tinha certeza, mas todos queriam ver a queda da mulher que uma vez foi a mais influente do reino. A mulher que virou rainha sem ser princesa. A mulher que ousou desafiar o destino. Henrique VIII, que tanto a amou, agora não estava presente. Enviaram um carrasco estrangeiro, vindo da França, especialmente para o ato. Um espadachim profissional. Uma exceção à regra. Na Inglaterra, usava-se machado. Mas com Anne, não. Talvez por compaixão. Talvez por piedade. Talvez, apenas, por medo de que um golpe mal dado a transformasse em mártir. O espadachim usaria uma espada longa, afiada como navalha. A morte seria rápida, limpa, silenciosa. Enquanto cada falso era inspecionado, Anne rezava, não por salvação, mas por força. Ela já havia perdido tudo. O título, a família, o marido, os amigos à corte, a proteção da coroa. Restava apenas sua fé. E sua filha, Elizabeth, ainda pequena, ficaria sem mãe. Anne sabia que seu silêncio, sua compostura e sua morte digna seriam a única herança possível para a filha que um dia ela esperava. Entenderia o que realmente aconteceu. Chegou a hora. Guardas abriram as portas de sua cela. Ela caminhou, firme, pelo corredor de pedra. Degraus abaixo, passos lentos, cabeça erguida. Quando atravessou o arco que levava ao pátio, todos se calaram. Um silêncio gelado tomou o ambiente. Anne subiu os poucos degraus de cadafalso, olhou ao redor e então se virou para a multidão. Seu rosto era sereno. Não havia lágrimas. Somente olhos fixos no horizonte, como quem já estava além da dor. Ela falou, breve, clara. Não vim para acusar ninguém. Rezo para que Deus perdoe os que me condenaram e salve o rei, pois ele é um príncipe gentil e generoso. Suas palavras foram medidas, ensaiadas. Ela sabia que qualquer crítica, qualquer amargura, poderia custar caro a sua filha. E assim, com elegância, ofereceu perdão a um rei que não teve coragem de encará-la no último instante. Em seguida, ajoelhou sobre o lenço branco estendido pelo carrasco. Uma de suas damas amarrou uma venda em seus olhos. Anne respirou fundo. O espadachim, com movimentos suaves, pegou sua espada e se posicionou ao lado, não atrás, um truque para que a vítima não ouvisse o silvo fatal. Em voz baixa, ele disse a um assistente, traga-me espada. Anne, por reflexo, virou a cabeça levemente. E nesse momento, sem aviso, o golpe foi desferido. Um único corte, limpo, preciso,
A cabeça rolou. O corpo caiu para frente, como se estivesse agradecendo à morte. O sangue espalhou-se rapidamente sobre os joelhos onde ela havia se ajoelhado segundos antes. A multidão não gritou, não chorou, apenas ficou ali, muda, olhando. A rainha estava morta. E o reino, silenciosamente, tentava entender o que havia acabado de testemunhar. Seu corpo foi colocado em um caixão improvisado, feito de uma antiga caixa de flechas. Sem pompa, sem procissão. Foi enterrada na capela de São Pedro ad Vincula, dentro da própria Torre de Londres, sem lápide, sem coroa, sem nome. Por séculos, sua sepultura permaneceu esquecida, até que, muito depois, uma simples inscrição a reconheceu. Mas sua história não terminou ali. Elizabeth, a filha que Anne deixou para trás, cresceu sob suspeita entre inimigos e intrigas, mas se tornou uma das maiores rainhas da história inglesa. Reinou com firmeza, sabedoria e visão, e fez questão de nunca se casar, como se o casamento da mãe tivesse ensinado uma lição que o mundo jamais poderia pagar. Hoje, o nome de Anne Boleyn é sinônimo de coragem, ambição, injustiça e força. Mais do que a mulher que perdeu a cabeça, ela é lembrada como aquela que ousou dizer não, que mudou o curso de uma nação, que encarou a morte sem perder a dignidade. E assim, mesmo decapitada, Anne Boleyn jamais foi silenciada. Porque algumas cabeças, mesmo separadas do corpo, continuam ecoando através dos séculos. Logo após a execução, enquanto o corpo ainda jazia sobre o cadafalso manchado de sangue, os servos apressavam para remover qualquer vestígio do ato. Não por respeito, mas por ordem. O rei queria que tudo fosse rápido, limpo, esquecido. O caixão improvisado foi transportado discretamente até a capela. O enterro foi realizado quase em segredo. Nenhuma missa real, nenhum sino, nenhuma multidão. Apenas um buraco escavado às pressas no chão da igreja. A mulher que tinha sido coroada com a coroa de São Eduardo, símbolo máximo da soberania inglesa, agora era enterrada como uma herege, sem honra, sem cortejo, sem luto. Enquanto isso, Henrique VIII caçava servos. Na manhã da execução, enquanto Anne se preparava para morrer, o rei estava em Greenwich, praticando tiro com arco e sorrindo ao lado de cortesãos. Não demonstrou dor, nem culpa. Horas depois, quando recebeu a notícia que tudo havia ocorrido conforme planejado, simplesmente balançou a cabeça. E naquela mesma tarde, marcou o casamento com Jane Seymour, sua dama de companhia, e a terceira esposa que, em breve, tomaria o lugar de Anne. Logo após a execução, enquanto o corpo ainda jazia sobre o cadafalso manchado de sangue, os servos se apressavam para remover qualquer vestígio do ato. Não por respeito, mas por ordem. O rei queria que tudo fosse rápido, limpo, esquecido. O caixão improvisado foi transportado discretamente até a capela. O enterro foi realizado quase em segredo. Nenhuma missa real, nenhum sino, nenhuma multidão. Apenas um buraco escavado às pressas no chão da igreja. A mulher que tinha sido coroada com a coroa de São Eduardo, símbolo máximo da soberania inglesa, agora era enterrada como uma herege, sem honra, sem cortejo, sem luto. Enquanto isso, Henrique VIII caçava servos. Na manhã da execução, enquanto Anne se preparava para morrer, o rei estava em Greenwich, praticando tiro com arco e sorrindo ao lado de cortesãos. Não demonstrou dor, nem culpa. Horas depois, quando recebeu a notícia que tudo havia ocorrido conforme planejado, simplesmente balançou a cabeça. E naquela mesma tarde, marcou o casamento com Jane Seymour, sua dama de companhia, e a terceira esposa que, em breve, tomaria o lugar de Anne. Com o passar dos anos, a lembrança de Anne Boleyn não se apagou. Ela se metamorfoseou. Diamante ambiciosa, rainha injustiçada. De escândalo de corte, símbolo do feminismo moderno. E quanto mais o tempo passava, mais claro se tornava que a execução de Anne não foi apenas uma sentença de morte. Foi um golpe político. Foi medo disfarçado de justiça. Foi vingança travestida de lei. Nos séculos seguintes, historiadores começaram a vasculhar os registros do processo. Descobriram contradições, datas incompatíveis, testemunhos frágeis e uma total ausência de provas concretas. Os 5 homens executados com ela, entre eles o próprio irmão de Anne, foram condenados com base em boatos, suposições e uma atmosfera carregada de terror e obediência cega ao rei. Ana Bolena, aos olhos da história moderna, foi uma vítima de um regime absoluto, onde a vontade de um homem era maior que qualquer lei. Mas ela não desapareceu. No século XIX, com o romantismo histórico em alta, escritores começaram a recontar sua trajetória.
Não mais como uma sedutora manipuladora, mas como uma mulher culta, espirituosa, fluente em francês, politicamente sagaz e com uma visão de mundo muito à frente de seu tempo. Anne lia livros proibidos, tinha ideias religiosas reformistas, defendia que as mulheres deveriam ser educadas e ousava se dirigir ao rei com argumentos, não apenas charme. Essas versões mais humanizadas de sua vida começaram a moldar a percepção popular. Suas cartas de prisão, algumas reais, outras atribuídas a ela, passaram a circular como símbolos de dignidade diante da morte. As últimas palavras que teria dito antes de ser decapitada, repetidas por gerações, soam até hoje como um último gesto de coragem diante da tirania. E no século XXI, Anne Boleyn não apenas é lembrada, ela é cultuada. Sua imagem aparece em museus, séries, livros, músicas, coleções de moda e até tatuagens. Na Torre de Londres, onde foi presa e morta, visitantes do mundo todo caminham pelas pedras geladas e silenciosas tentando sentir sua presença. Alguns dizem ouvir seus passos à noite. Outros juram ver uma mulher de vestido escuro e expressão serena passando pela capela de São Pedro, onde seus ossos ainda repousam. Mas talvez a presença mais forte de Anne Boleyn esteja em outro lugar. Em cada mulher que ousa levantar a voz. Em cada pessoa que é julgada não por seus atos, mas por seu gênero, suas ideias, sua ousadia. Em cada filha que herda a força de uma mãe que o mundo tentou apagar. Elizabeth carregou o sangue de Anne Boleyn em suas veias. Reinou sem marido, sem herdeiro, mas com sabedoria e coragem. Governou com firmeza um império dominado por homens e provou que inteligência e estratégia valem mais do que alianças matrimoniais. E mesmo sem poder dizer publicamente, todos sabiam. Elizabeth era filha da mulher que o rei tentou apagar. E falhou, porque o que Henrique VIII destruiu com uma espada, o tempo restaurou com respeito. O que foi enterrado sem nome foi elevado a ícone. E o que deveria ter sido silenciado para sempre ainda fala. Anne Boleyn fala através da história. Fala quando se questiona o abuso de poder. Fala quando se combate a injustiça. Fala quando se reconhece que morrer com honra é, às vezes, mais poderoso que viver em submissão. E é por isso que, mesmo séculos depois de ajoelhar-se diante de um carrasco estrangeiro, Anne Boleyn continua de pé, imortal, sem precisar de coroa, reinando no imaginário de milhões, não como vítima, mas como símbolo. Com o avanço dos séculos, Anne Boleyn deixou de ser apenas uma personagem dos livros de história. Ela tornou-se um espelho, um reflexo das lutas femininas em diferentes épocas. Sua imagem, reinterpretada diversas vezes, é estudada, dramatizada, reencenada e admirada. No cinema, foi vivida por atrizes como Geneviève Bujold, Nathalie Dormer e Natalie Portman, cada uma revelando novas facetas dessa mulher complexa, a amante, a estrategista, a mártir, a mãe, a rainha caída. Nas escolas britânicas, seu nome está nos currículos. Alunos debatem seu julgamento, analisam sua execução, questionam os motivos por trás da pressa do rei. Ela é citada em discussões sobre justiça, religião, gênero, política e poder. Mais do que uma personagem do passado, Anne tornou-se uma chave para compreender o presente. Nas redes sociais, seu nome ganha novos contornos. Frases atribuídas a ela se transformam em legendas, vídeos, manifestações artísticas. Se eu tiver que morrer, que seja de cabeça erguida. Posso ser frágil como uma flor, mas sou afiada como uma lâmina que me matou. Mesmo que algumas dessas frases sejam recriações modernas, o facto de tantos sentirem em Anne uma voz ainda viva diz tudo. Ela representa todas as mulheres acusadas de demais, demasiado ambiciosas, demasiado inteligentes, demasiado ousadas, e por isso, sacrificadas. Anne Boleyn não teve o direito de envelhecer. Não teve o direito de ver sua filha crescer, nem de reescrever sua versão dos fatos. Mas teve, mesmo sem saber, o poder de deixar uma marca profunda e indestrutível. Hoje, seu nome é estudado com respeito. Sua história é contada com compaixão. E sua imagem, antes associada à vergonha, agora se liga à coragem. Porque Anne não caiu sozinha. Ela ergueu, com seu sangue, o caminho para que outras se levantassem depois dela. E assim, encerramos não com a imagem de uma mulher ajoelhada em um cadafalso, mas com a de uma rainha invisível que nunca deixou de reinar. A mulher cuja cabeça foi separada do corpo, mas cuja voz ecoa até hoje, entre as pedras da torre, os salões da história e os corações dos que se recusam a esquecer. Anne Boleyn morreu no silêncio de uma manhã cinzenta, mas vive, desde então, na clareza de cada mente se recusa a aceitar a injustiça como destino. Ela não foi apenas uma vítima. Foi uma faísca. Foi um começo. E para muitos ainda é
Um grito.